Perfeito, vamos lá. Os bloqueios neuroaxiais é a nossa temática de hoje no nosso curso de capacitação em anestesiologia. O que é definição bem simples? É uma interrupção temporária da condução nervosa nas raízes nervosas dos nervos espinhais e na medula espinhal. Por que fala aí das raízes nervosas e na medula espinhal? Porque o bloqueio subaracnoide, ele é predominante um bloqueio da medula espinhal, e o bloqueio peridural, um bloqueio predominante das raízes nervosas. Obviamente, também ocorre no bloqueio peridural, né, na peridural também ocorre bloqueio da medula espinhal. Pela administração do anestésico local, na nossa aula de um mês atrás, no espaço subaracnoide e no espaço peridural, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é como se o paciente tivesse uma, entre aspas, lesão temporária. Não é uma lesão porque não houve nenhuma injúria, mas ele vai parar de ter a sensibilidade daquela região para baixo. Quais são as indicações, né, desses procedimentos? A gente vai utilizar bastante em procedimentos ginecológicos, obstétricos, esterectomia, cesárea, enfim, entre outros, procedimentos da coloproctologia, como hemorroidectomia, procedimentos ortopédicos de membros inferiores ou vasculares de membros inferiores, procedimentos da urologia, como, por exemplo, procedimentos de retirada de cálculos das vias urinárias, de diversas formas. Cirurgia torácica tem uma indicação importante, a analgesia da cirurgia torácica, né? A gente teve até esse mês passado, teve uma cirurgia torácica que foi utilizado também para analgesia pós-operatória, a gente vai falar um pouquinho, principalmente anestesia peridural, o bloqueio peridural utilizado para isso, e ele pode ser utilizado para cirurgias do tórax, abdômen, pelve e membros, tá? Obviamente, você não vai fazer um bloqueio do neuroeixo para fazer uma cirurgia em face, cabeça, porque é impossível. Quais são as vantagens que a gente tem dos bloqueios do neuroeixo? A analgesia, ela excede o tempo cirúrgico. Por exemplo, quando eu faço uma raquianestesia, né, um bloqueio subaracnoide com bupivacaína, geralmente, se o procedimento durou 1 hora, geralmente o bloqueio, pelo menos analgésico, vai durar 3, 4 horas. Nesse período, o paciente não vai ter dor. Menor interferência na função pulmonar, a gente vai entender isso um pouco melhor depois, porque se a gente pensar que o nervo que comanda a nossa respiração, ele é um nervo cervical, né, que é o nervo frênico, então o bloqueio do neuroeixo não faz uma interferência muito importante da função pulmonar. Menor sangramento, menor incidência de TEP, esse conhecimento sobre isso foi por estudo de comparação de técnicas, a explicação não é totalmente conhecida, tá bom? E essa última, e a das mais importantes, e a gente vai discutir durante a aula, uma menor reação endócrino-metabólica ao trauma, porque você tem a interrupção dos estímulos que chegam ao sistema nervoso, né, ao cérebro, e isso desencadeia menor liberação dos hormônios do estresse, né, os hormônios relacionados ao estresse. Então, isso vai ser uma coisa bastante interessante aí dos bloqueios de neuroeixo, tá? Os efeitos dos bloqueios neuroaxiais, isso a gente está falando em termos gerais, tanto o bloqueio de subaracnoide quanto o bloqueio peridural. No sistema cardiovascular, você vai ter uma diminuição do retorno venoso, com uma diminuição da resistência vascular periférica. Isso devido ao fato de que, geralmente, o nosso bloqueio ele é tóraco-lombar, tá? E sacral, mas tóraco-lombar, tá? O sistema nervoso autônomo, que parte da região tóraco-lombar da medula, é o simpático. Então, eu faço um predomínio nos bloqueios neuroaxiais do bloqueio simpático. Com isso, eu tenho uma vasodilatação periférica importante, tá bom? E aí eu diminuo o retorno venoso, diminuindo a resistência vascular periférica, podendo fazer uma das coisas que acontece bastante, tá?
no bloqueio de neuroeixo, que é a hipotensão pós, tá bom? E aí a gente tem medidas que a gente toma, a gente sabe que isso é uma coisa esperada, e a gente já toma atitudes fazendo drogas vasoativas, de resgate, não noradrenalina no geral, mas a gente usa drogas vasoativas menos potentes, como a fenilefrina, etilefrina, metaraminol, enfim, e efedrina, são as 4 drogas mais utilizadas aí, tá bom? Quando eu tenho um bloqueio mais alto, isso tem que ser um bloqueio bem alto. Isso acontece muito, a gente vai ter a aula sobre anestesia em obstetrícia, isso acontece muito na gestante. É um bloqueio que excede o T4 na medula ali, tá bom? E isso vai fazer uma alteração da contratilidade cardíaca, mas são bloqueios muito altos, bloqueios que são exceção da regra, e ou que você fez intencionalmente um bloqueio alto, por exemplo, uma cirurgia plástica, e aí você pode ter uma diminuição da contratilidade, porque você faz um bloqueio dessa região aí que é responsável pelas fibras cardioaceleradoras, que são aí nessa região torácica alta, tá bom? Como eu disse, os efeitos respiratórios, eles são mínimos, né? Porque o nervo frênico, ele parte de C3 a C5, e se você fizer uma hack que bloqueia até C3 a C5, você faz o que a gente chama de hack total, que você faz um bloqueio do sistema nervoso e o paciente vai entrar em coma, né? E não é o nosso objetivo, isso obviamente que não acontece. Então, por isso que, como eu disse no slide anterior, tem uma menor interferência com a função pulmonar, tá bom? No tubo gastrointestinal, você tem um aumento da motilidade do tubo gastrointestinal, no tubo digestivo, né, aumento do peristaltismo, por quê? Porque você tem um bloqueio simpático, uma liberação parasimpática, porque o sistema nervoso autônomo, ele vive de um balanço ali. Quando eu tenho bloqueio de um, eu tenho liberação do outro, predomínio do outro. Aí você vai ter aumento da motilidade do tubo digestivo, né, do peristaltismo, já aconteceu, o Ulisses pode confirmar, isso acontece às vezes, o paciente evacuar após fazer o procedimento, porque o peristaltismo pode levar isso a acontecer. Até cirurgias plásticas serem canceladas de forma bastante inusitada por conta disso, tá bom? Uma coisa ruim, né, que acontece é que a gente tem esse efeito parasimpático bem exacerbado e pode levar a uma discinesia gástrica, que é a causa principal de náuseas e vômitos relacionados aos bloqueios do neuroeixo, tá bom? É bastante isso. Desculpem os barulhos aqui, que a gente está na UTI. Como eu disse, né, nos primeiros slides, nós temos uma atenuação da resposta neuroendócrina ao estresse cirúrgico, né, o estresse, ao trauma cirúrgico. Porque você vai ter, não vai chegar aquele estímulo doloroso ao sistema nervoso mais alto. Então, não vai ter liberação pelo hipotálamo, né, por resposta, dos hormônios do estresse. Né? Então, vai ter uma diminuição da liberação do ACTH, portanto, do cortisol e da adrenalina, noradrenalina, vasopressina, e uma menor aí atuação no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, toda essa resposta, que é uma resposta do organismo e que muitas vezes ela é exacerbada e deletéria, a gente não vai ter tão importante com os bloqueios de neuroeixo. Tá bom? A gente pode ter uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, dependente do débito cardíaco. Como eu disse, a gente tem uma vasodilatação, pode ter uma diminuição de retorno, portanto, de débito cardíaco. Isso pode acontecer aí de você ter um paciente que não vai urinar. Isso a gente vai ter que fazer medidas de hidratação, utilizar as drogas vasoativas que eu falei, de resgate, para poder melhorar. E pode ter uma disfunção aí do músculo detrusor da bexiga com atonia, né? Isso também acontece se a gente faz no neuroeixo, juntamente com outras drogas, porque a gente não precisa, não necessariamente só usa anestésicos locais no neuroeixo. A gente pode usar outras drogas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
por exemplo, os opioides. E a pessoa pode ter retenção urinária aguda por conta do efeito desses opioides também, que a gente faz pensando numa analgesia pós-operatória para o doente. Tá bom? Aqui um pouco da anatomia, né? Nós temos as vértebras 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e as coxígeas, que elas são fundidas. Nós temos aí, é só para a gente ter uma ideia, né? Só olhar rapidamente, para a gente entender depois o que o Touffier, não sei se vocês já ouviram falar da tal da linha de Touffier. Touffier foi um cientista, um médico que estudou lá no começo do século no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, e ele faz algumas observações que a gente utiliza até hoje. E aí ele ganha um epônimo aí, que é a linha de Touffier. Então a gente vai ter é importante a gente definir, que a gente vai falar no próximo slide, né? Qual que é a anatomia da nossa coluna vertebral? Até onde a medula, você tem medula no adulto, né? Que é o mais, a gente faz mais raquianestesia e mais bloqueios em adultos. Crianças também podem fazer. Na maioria das pessoas, como obviamente em medicina a gente sempre tem as alterações anatômicas, a medula ela termina mais ou menos em L1, na primeira vértebra lombar, tá bom? E você percebe que isso é uma coisa da evolução do embrião, né? Quando a gente tem um embrião de 8 semanas, a medula ela ocupa quase todo o canal vertebral, e aí ela vai subindo, né, para L1. Isso é uma observação bastante importante na hora que eu faço o meu bloqueio. Abaixo da medula, nós temos a cauda equina, que vai ocupar essa parte abaixo de L1, tá? Isso é muito importante a gente saber. Na criança, geralmente até L3, tá? E no adulto, L1. Por que isso é importante? Porque a gente vai escolher um lugar. Se eu vou fazer, por exemplo, um bloqueio de neuroeixo para uma cirurgia que não é alta, que é uma cirurgia da perna, eu vou fazer a punção em um local que não tenha a medula, para que eu diminua o risco de fazer uma perfuração da medula e uma lesão medular. Aqui é um corte longitudinal, onde a gente vai ter algumas estruturas. Quando eu faço uma punção, tanto subaracnoide quanto peridural, a gente vai passar algumas estruturas. Vamos de fora para dentro. Eu vou tentar aqui, não sei se vocês veem a setinha, isso daqui é o processo espinhoso, cortado de forma longitudinal. De fora para dentro, a gente vai ter a pele, o tecido celular subcutâneo, o ligamento, essa linha aqui é o ligamento supraespinhoso. Entre os processos espinhosos, você vai ter o ligamento interespinhoso, depois o ligamento amarelo, tá bom? Então eu estou passando com a minha agulha aqui, passei pele, subcutâneo, supraespinhoso, interespinhoso, ligamento amarelo, e entre o ligamento amarelo e a dura mater, eu vou ter esse espaço, que é um espaço virtual. O que é um espaço virtual? É um espaço que, na gente agora que está aqui normal, não existe esse espaço, está colabado esse espaço. Ele vai existir quando a gente fizer a técnica lá para fazer a peridural. Onde eu injeto o anestésico e os adjuvantes na peridural? Entre o ligamento amarelo e a dura mater. É esse o espaço peridural, tá bom? Aí, se eu for fazer uma hack, eu continuo nesse espaço, passo o ligamento amarelo e perfuro intencionalmente a dura mater. E aí eu chego no espaço subaracnoide, tá bom? No espaço subaracnoide. Nesse espaço subaracnoide é onde é o objetivo do bloqueio subaracnoide, obviamente, da raquianestesia que a gente fala tanto. Então, decorar esse caminhozinho aí para a gente saber o que a gente está fazendo. O ligamento amarelo é um ponto importante para a gente pensar, porque ele é a estrutura mais dura ali na hora que a gente vai fazer. Então, na hora que você pega experiência para fazer a hack, anestesia, você sente o clique de passar pelo ligamento amarelo. Aí você sabe, uma perda de resistência, aí você sabe ali
que chegou no onde você queria, e aí você tira o mandril e o líquor ele vai vir, tá bom? Então, é importante. É um corte transversal, e eu coloquei esse corte só para a gente depois, na hora de falar das complicações, eu vou usar essa figura. Percebam que a quantidade de vasos que a gente tem tudo em volta aqui no espaço peridural. Bastante vaso, isso é uma coisa para a gente guardar para as próximas cenas, dos próximos capítulos aí, tá bom? O líquido, o líquor, né, o líquido cefalorraquidiano, você vai ter a função dele, a absorção do impacto no sistema nervoso central. O volume que você tem aí do seu líquor é de 130 a 150 ml. Ele é um líquido de celularidade baixa. A pressão normal dele é de 5 a 15, uma densidade de 1000, aproximadamente 1003 a 1009. Tá bom? Então, ele é bem menos denso aí do que os líquidos que normalmente a gente utiliza, Ringer, etc. Aqui é o processo de produção do líquido cefalorraquidiano. Eles são produzidos ali no plexo coroide, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo, tá bom? Aqui nessa região, no terceiro e no quarto ventrículo, circulam e são absorvidos pelas granulações aracnoídeas. Essas granulações, você por dia tem a produção aí de 500 ml aproximadamente de líquor, tá? Obstruções em algumas dessas regiões podem fazer aumentos de pressão intracraniana, hidrocefalia, entre outras coisas, dependendo da época que isso acontecer, mas não é o objetivo da aula, tá bom? Então, eu sempre vejo o pessoal faz uma hack e começa a cair umas 10, uma gotinha, 2 gotinhas, se você pensar que cada 20 gotas é 1 ml, a gente tem 150 ml de líquor, então não vai ter tanta diferença. A gente colhe uma quantidade de líquor, por exemplo, para fazer quando o paciente tem uma suspeita de alguma doença infecciosa ou imunológica, enfim, isso não é um problema que a gente tem essa quantidade. Função dele, absorção de impacto no sistema nervoso central, principalmente. Aqui nós temos os dermátodos, isso é importante para quando eu vou fazer meu bloqueio, para saber a altura do bloqueio, tá bom? Quando eu testo o bloqueio, por exemplo, de sensibilidade, e eu vou fazendo o teste com um líquido gelado ou alguma outra coisa, e o paciente, por exemplo, ele sente sensibilidade acima do umbigo, significa que o meu bloqueio foi até T10. Se ele sente até a linha intermamilar, é T4. Se ele sente até o processo xifoide, T6. Se ele sente até a junção aqui mais baixa das costelas, T8. Então, são importantes aí para a gente ter uns marcos, para a gente saber até que ponto chegou esse bloqueio. Por quê? Porque se eu for fazer uma cirurgia, por exemplo, mais alta do que o umbigo, e o paciente está sentindo sensibilidade, aqui significa que o meu bloqueio está inadequado, né? Então, a gente faz isso. Então, decorar aí o umbigo como T10 e a linha intermamilar como T4 é bem tranquilo. Que a gente falou, acho que na aula de anestésicos locais, os tipos de fibra, a gente discutiu um pouco sobre o bloqueio diferencial em relação à fibra T-mielina, que a condução é mais rápida, ou a fibra C mais calibrosa, então tem todas essas questões, tá? Algumas considerações sobre os anestésicos locais que a gente vai utilizar principalmente na raquianestesia. Eu coloquei raquianestesia como sinônimo de bloqueio subaracnoide aí. A droga que a gente mais utiliza é a bupivacaína, tá? Lidocaína caiu bastante em desuso, é uma anestésico em desuso para a raquianestesia, a gente utiliza bastante para outras coisas. Mas ainda é utilizado em alguns centros. Teve um estudo europeu que falou que aumentava o risco da síndrome da cauda equina, que é uma das complicações aí do bloqueio do neuroeixo, raríssima, que causa uma paraplegia permanente do paciente, tá? Mas é bem raro, relacionado, ela não é exclusiva, a síndrome da cauda equina, relacionada só à raquianestesia, existem outras patologias que podem dar a síndrome da cauda equina, mas relacionada à RAC é muito rara, muito rara. A gente tem outras complicações neurológicas mais comuns, por exemplo, transtornos
sintomas neurológicos transitórios, o paciente, às vezes, talvez por uma lesão de um pequeno ramo ali da caudequina, ele tem um período de tempo que ele vai ficar com uma parestesia em alguma parte da perna, isso é mais comum, não é tão comum, é bem comum também, mas é muito mais comum do que uma síndrome catastrófica como a síndrome da caudequina, tá bom? E esse estudo, ele trouxe uma relação aí com a lidocaína, e aí ela foi meio que caiu em desuso. Fora que ela tem um tempo de ação mais curto, então, para cirurgias muito rápidas, né? Enquanto a BUP vai durar umas 3 a 4 horas, e a ação a lidocaína no máximo 1 hora e pouco. Na anestesia peridural, a droga mais utilizada hoje é a ropivacaína. Lembra das considerações que a gente fez na última aula de anestésicos locais? Que a bupivacaína, ela tem uma toxicidade cardíaca maior. E quando a gente compara a quantidade de anestésico que eu uso no bloqueio subaracnoide em relação à anestesia peridural, ela é muito diferente. Por quê? Quando eu pego o anestésico local da raquianestesia, eu injeto direto no espaço subaracnoide, na intimidade da medula. Então, eu posso utilizar uma dose muito mais baixa. Eu vou falar a dose para vocês. Dependendo, obviamente, do objetivo, pode ser de 5 a 20 miligramas de bupivacaína, tá bom? Que isso dá, a bupivacaína 5%, a 0,5%, desculpa, de 1 a 4 ml, por exemplo, né? Na anestesia peridural, a gente usa em outras concentrações, às vezes mais baixas, só que numa dose, numa quantidade muito maior. Por exemplo, você pode ter que utilizar 100 miligramas de ropivacaína, né? Uma dose muito maior aí, se comparado à RAC. Por quê? Porque eu injeto no espaço subaracnoide, no espaço peridural. Então, ela tem que ultrapassar a dura mater até chegar para fazer o bloqueio medular, tá? Então, essa parte da diluição ali precisa de uma dose muito maior para você ter o efeito, tá? É importante uma classificação dos anestésicos locais em relação à baricidade, tá? Basicamente, nós trabalhamos com 2 tipos de anestésicos locais. Os isobáricos, em relação, ou seja, a comparação, a relação entre a densidade do anestésico local e a densidade do líquor. Isobárico significa que o anestésico local tem a mesma densidade do líquor. O hiperbárico, ele é mais denso que o líquor. E como se faz isso na formulação da droga? Acrescenta-se glicose hipertônica, tá? Faz com que ele fique mais denso. E isso a gente utiliza de forma gravitacional, né? Então, eu faço uma raquianestesia com um anestésico local hiperbárico, e eu quero que a RAC suba, vamos fazer entre parênteses para usar o termo que a gente use no popular, que a gente quer um bloqueio do neuroeixo mais alto, eu posso fazer o paciente ficar numa posição de Trendelenburgo, com a cabeça mais baixa, como o anestésico ele é mais denso, ele escorre e ele faz um bloqueio mais alto, tá bom? O que uma droga isobárica não faria, porque ela tem a mesma densidade, tá? Então, é basicamente isso, essa questão de baricidade dos anestésicos locais em relação aos bloqueios do neuroeixo. Quais são as contraindicações absolutas e relativas e a explicação delas dos bloqueios do neuroeixo? São contraindicações gerais, tá? Recusa do paciente. O paciente pode não querer. Ele pode ter tido, por exemplo, um sintoma neurológico transitório uma vez ou uma cefaleia pós-punção de dura mater, e ele não quer ter aquela experiência de novo, ele tem medo. Tá bom? E ele não quer. Então, a gente tem que... Existem outras possibilidades de anestesia, como anestesia geral, que substitui. Então, a gente se rende a isso como direito do paciente. Infecção no local, por exemplo, um paciente com uma escária infectada ali nas costas, onde você vai fazer o bloqueio. Você vai pegar uma agulha e vai puncionar aquela região infectada, podendo levar
esse agente patológico para dentro do sistema nervoso central, isso é uma catástrofe, né? Então, a gente não vai fazer se tiver uma infecção no local que impossibilite a punção, tá? Outra questão, e eu vou falar junto dos dois, distúrbio de coagulação e anticoagulante. O paciente que tem um distúrbio de coagulação, tem uma doença conhecida que causa um distúrbio de coagulação, ou tem uma patologia, por exemplo, como a sepse, está fazendo distúrbio de coagulação, entre outros fatores aí, ele não tem como fazer. Por quê? Vamos voltar na figura aqui. Por causa daquilo que eu falei lá anteriormente. Olha o tanto de vaso que eu tenho ali. Eu posso fazer um hematoma espinhal. E aí o paciente pode ter uma complicação trágica, como, por exemplo, uma paraplegia, tá? Então, se o paciente tem ele é anticoagulado, por exemplo, ele é um paciente com fibrilação atrial e ele tem indicação de fazer anticoagulação, ou ele teve um TEP e está em anticoagulação, ou ele tem um transtorno primário da coagulação conhecido, ele não tem, ele tem uma contraindicação absoluta de fazer um bloqueio do neuroeixo, tá bom? Inclusive de punção, né? Seria bem complicado fazer com esse risco, tá? Então, esse é as absolutas, tá? As relativas, bacteremia, né? O paciente está com, aí você tem que avaliar a gravidade disso. Hipovolemia, paciente hipovolêmico, ser submetido a qualquer anestesia, pode ser uma coisa muito ruim. Mesmo a anestesia geral, as drogas levam uma vasodilatação periférica. Então, o ideal é, se der tempo, não é uma emergência, que dê tempo de você compensar o doente antes de fazer a anestesia, corrigir a hipovolemia. Um paciente que tem desordem psicológica ou neurológica, que não vai compreender que ele vai ficar com um bloqueio, que não vai movimentar a perna e vai se agitar, talvez essa é relativo, depende do grau de comprometimento psicológico e neurológico. Um paciente com sepse também seria uma contraindicação também relativa, depende do estado, se está tratado, se melhorou, enfim, o estado hemodinâmico do doente com sepse, né? E as anormalidades anatômicas. Às vezes o paciente tem uma escoliose muito grande, ou ele fez inúmeras cirurgias, o que dificulta muito a punção. E aí você conhece já essa situação e você opta por um outro tipo de anestesia diante da dificuldade da punção. Tá bom? Aqui são os posicionamentos. O mais utilizado por nós anestesistas é o segundo, tá bom? Que o paciente sentado nessa posição, olha ali a linha de Touffier, é uma linha imaginária que passa pelas duas cristas ilíacas ali e passa pela coluna. Isso, Touffier fez essa observação, obviamente que em medicina a gente vai ter alterações anatômicas, tá bom? Então, entre L3 e L4, se você fizer a linha de Touffier, essa região na coluna vai estar mais ou menos entre L3 e L4, te dando uma segurança de fazer uma punção onde não há mais o cone medular, não tem mais medula, tá bom? Variações anatômicas inúmeras, mas o mais comum é que no adulto a medula cabe em L1, tá bom? Agora a gente vai falar de cada um deles um pouco. Um bloqueio peridural, como eu disse já anteriormente lá, a injeção do anestésico local é no espaço peridural. Você tem uma ação predominante nas raízes dos nervos espinhais. Por quê? Porque os nervos eles saem da medula e vão inervar suas regiões. Então, como você injeta o anestésico ali na saída dos nervos espinhais, você vai ter um bloqueio principalmente pós-ganglionar simpático e dos nervos espinhais, mais do que da medula em si, embora exista, como está ali na quarta linha, a passagem transdural do anestésico local para a medula, fazendo um bloqueio medular, tá bom? Mas no primeiro momento, o paciente vai ter um bloqueio predominante das raízes dos nervos espinhais, não é um bloqueio medular predominante. Aqui, a punção, ela é realizada de uma técnica especial, tem duas técnicas, eu vou falar para vocês, para que o medicamento ele banhe, ele envolva a dura mater, ele não penetre, ele envolva a dura mater nesse espaço,
o espaço subdural, a agulha não vai penetrar. Vai ficar como está aqui, ó. Aqui é a dura mater, ele vai banhar, aqui é o ligamento amarelo, eles aumentaram aqui, você injeta aqui, ó, esse espaço que era virtual deixa de ser virtual e passa a ter o líquido, o anestésico que você injetou, tá bom? Então, esse é o bloqueio. Quais são as técnicas? Deixa eu ver se ele vai falar. Aqui são os equipamentos que a gente usa, tinha até separado lá no hospital hoje à tarde, para mostrar para vocês. Na próxima aula eu mostro. Eu tinha trazido a mostrar aqui para vocês certinho, ao vivo, mas eu acabei esquecendo na correria. Mas isso daqui é a agulha. Percebam que a agulha, vocês vão ver comparado à agulha de hack, a agulha de peridural ela é bem mais calibrosa, tá bom? Essa é uma seringa que é utilizada, ela é uma seringa de 7 ml, tá bom? O que vocês estão vendo desse lado aqui é o catéter de peridural. Uma das vantagens da peridural é que eu posso fazer a punção e passar um catéter dentro da agulha, eu retiro no final a agulha e permanece o catéter no espaço peridural. Qual que é a vantagem disso? Várias vantagens. Um procedimento muito longo, que dura mais de 4, 5 horas, eu posso fazer um repique, né, repicar, fazer de novo a droga, o anestésico local, o opioide, o que eu for utilizar, naquele catéter. Esse catéter também pode ser utilizado para permanecer com o paciente até 3 dias, se ele não for tunelizado. Tunelizado, passar por debaixo da pele, que é uma técnica. Se ele for tunelizado, ele pode ficar mais tempo no doente. Pacientes oncológicos e alguns serviços utilizam essa tunelização. Mas, assim, o normal é até 3 dias, pode ficar com o paciente, com os devidos cuidados e etc., para fazer analgesia no paciente, tá bom? Uma analgesia bem interessante. A técnica mais utilizada aqui no nosso serviço, e todos os anestesistas utilizam, eu confesso que eu nunca vi alguém utilizar outra técnica, essa é a mais comum, é a prova da perda de resistência. Você pode ler alguns livros, a técnica de Dogliotti. Como é que funciona? Eu estava tentando achar um vídeo aqui, mas na correria eu não vi, mas depois a gente pode acrescentar um vídeo, né? A gente já tinha conversado com o Ulisses da gente fazer alguns vídeos, né? A gente talvez colocar um vídeo de uma peridural se o paciente assim autorizar, sem identificar o mesmo, né? Como é que é essa técnica? Na agulha de peridural, você encaixa com a seringa e cada um faz um pouco de um jeito, mas a ideia é a mesma. Eu vou injetando, introduzindo a agulha nesse espaço, né? Vou fazendo testes com o ar, com a agulha, com a seringa, desculpa, fazendo teste. Na hora que chegar no espaço peridural, a minha seringa vai perder a resistência, porque o espaço é virtual, só que ele, na hora que eu injeto o ar, vai abrir aquele espaço e perde a resistência. Enquanto eu estiver dentro das estruturas, dentro do ligamento interespinhoso, por exemplo, eu tenho uma resistência ao ar. Na hora que eu chego no espaço peridural, eu perco essa resistência, por isso que é a prova da perda de resistência, tá bom? Ali a agulha, no primeiro momento, no ligamento interespinhoso, com resistência, a agulha atravessou o ligamento amarelo, vocês percebem que a figura não está perfeita, mas a agulha entrou, o êmbolo entrou aqui, significa perdeu a resistência. Isso é bem perceptível quando vocês forem, o pessoal da Liga for fazer as práticas, quando for permitido, vocês vão ver isso bastante, né, e é bem tranquilo ver quando for feito, tá? Não, tranquilo, agora vocês vão ouvir barulho de impressora, porque o colega está fazendo as prescrições aqui, tá, desculpa. O teste, essa é da gota pendente, né, eles colocam um líquido na ponta da agulha, e na hora que chega no espaço virtual, essa aguinha, né, essa gota, ela é sugada para dentro do espaço peridural. Confesso que eu nunca vi pessoalmente, acho que eu só vi num vídeo essa técnica da gota pendente, com o teste de Gutierrez, né, o epônimo aí, tá? Mas guardem aí
a prova da perda de resistência do dogliote é o mais comum e mais utilizado. Indicações aí principais da peridural, principalmente para procedimentos longos. Quando nós tínhamos as agulhas de hack muito calibrosas, pessoal, o índice de cefaleia pós-hack, a gente vai falar no final da aula sobre isso, era muito alto. É muito alto, tá? Por conta dessas agulhas calibrosas. Então, a peridural era utilizada para praticamente tudo. Porque a peridural, se você não fizer uma punção acidental, olha a diferença. Na hack, no subaracnoide, eu faço uma punção intencional da dura mater. Na peridural, só se eu fiz coisa errada. E aí eu faço uma punção acidental. Muito rara de acontecer, pode acontecer, mas raro de acontecer se fizer a técnica certinho, tá? Então, se preferia fazer a peridural, a hack, porque quase todo mundo com aquela agulha grossa de hack, que era a única que tinha cefaleia pós-hack. Aí, com o advento das agulhas muito finas, eu vou explicar um pouco para vocês isso a questão, a cefaleia pós-hack se tornou um evento mais raro. Hoje, os índices são de 0,5% a 2% dos pacientes são submetidos a hack anestesia. Antes era muito alto, né? Muito alto. Né? Então, preferia a peridural. Mas hoje a peridural ainda é utilizada bastante para analgesia intraperioperatória, cirurgias longas, tá bom? É bastante utilizado, principalmente na cirurgia plástica, a gente utiliza bastante, são cirurgias longas, tá bom? Na hack anestesia, a ingestão do anestésico local ou das adjuvantes, opioides, etc., é feito no espaço subaracnoide. Eu faço uma punção, como eu disse, uma punção intencional da dura mater, e eu vou ter uma ação mais importante na medula mesmo, né? Porque eu vou injetar o anestésico local direto lá na medula, podendo, como eu disse anteriormente, utilizar uma dose menor de anestésico local. Tá bom? Aí, como eu estou lá na intimidade, eu faço um bloqueio simpático pré-ganglionar. Na peridural, eu faço um pós-ganglionar. Tá? Então, tem essa diferença. A técnica da hack anestesia. Essa é uma técnica mais utilizada para neuroinfecto, que vai colher líquido, paciente deitado. Nós, normalmente, fazemos nessa mesma posição, cadê? É nessa posição aqui, do paciente sentado, fazendo a linha de Touffier. Você vai com a agulha e você vai sentir a perda de resistência na hora que você passa o ligamento amarelo. Tá bom? Aí você tira a seringa e você vai ver o gotejar do líquor, né? Essas são as agulhas de vários aí calibres, tá bom? A gente usa uma medida para agulha, para abocate, que é o gauge, né? Gauge, não sei como é que pronuncia. Que ele é o contrário. Quanto maior o número que aparece, mais fina. Porque o pensamento é diferente. O espaço é o mesmo. Eles definem o espaço convencionado, e aí o que se conta é o tanto de agulhas ou de abocates que cabem naquele espaço. Então, o espaço convencionado é de tantos centímetros, cabem naquele espaço, que eu não lembro agora exatamente qual por exemplo, a agulha de hack, que é muito utilizada, é a 27, cabem 27 agulhas naquele espaço convencionado. Então, quanto maior o número, significa que elas são têm o menor diâmetro, são menos calibrosas, e isso foi uma das coisas que fez a hack anestesia dar um boom e se tornar uma técnica preferencial à peridural, porque ela é mais simples de execução, vocês percebem, a técnica era muito mais simples, e ela acabou praticamente o grande efeito colateral, que era a cefaleia pós-punção da dura mater, no caso, intencional, né? Quais são os efeitos do bloqueio do neuroeixo, tá? A gente já falou um pouquinho, mas assim, ó, bloqueio simpático cardíaco, como reflexo de Bisol-Jarrich, tá? Quem tem mais essa bradicardia, né? Desse bloqueio simpático? Porque poucos sabem um pouco, né, disso, mas são mais sexo masculino jovens, pacientes que são sem comorbidades, mais jovens, portanto, sem comorbidades, no geral, e quando o bloqueio é mais alto do que T7, tá? Provavelmente pensando nos bloqueios das fibras cardioaceleradoras, tá bom?
Hipotensão arterial, primeiro, porque faz um bloqueio simpático extenso, que a gente falou, e se o paciente estiver com hipovolemia, pior ainda, né? Faz uma vasodilatação, então tem mais espaço. Se ele já tem pouco líquido, né, para esse espaço, dá ruim, pior, fica pior, né? Tava ruim, piorou, né? Como diz a brincadeira. Então, por que causa isso, né? A gente já tinha falado, porque o bloqueio de neuroeixo geralmente é tóraco-lombar. Você não faz acima da torácica, né? Então você bloqueia principalmente o simpático, porque o predomínio parasimpático é o nervo vago. Né? O nervo vago é um nervo craniano. Né? Você não vai conseguir fazer só se você fizer um bloqueio de toda a medula e do tronco encefálico ali para você bloquear o vago. Então, quais são os fatores preditivos aí pelos estudos? Sexo feminino, idade superior a 45 anos, precisam gravar isso, tá bom? O tratamento são as drogas vasoativas de resgate. Você começa com as drogas de curta duração e menos potentes, efedrina, fenilefrina, metaraminol, etilefrina, que a gente usa aqui no serviço bastante, são as duas drogas que a gente mais utiliza, tem efedrina, tem etilefrina e tem metaraminol. Mas a que mais o pessoal utiliza é a etilefrina, tá bom? Um dia a gente pode tentar falar um pouquinho mais profundo sobre isso, elas têm umas diferenças, umas são mais alfa-agonistas, outras são mais beta, e a gente tem essa diferença de ação, e aí a gente percebe, por exemplo, o metaraminol, ele é mais alfa, e aí ele causa uma bradicardia reflexa, porque ele faz uma vasoconstrição importante da periferia, aumenta, contudo, o retorno venoso e aumenta a pré-carga, e isso causa uma bradicardia reflexa, tá? Isso é uma característica da metaraminol, mas cada droga aí tem uma característica. A efedrina, por exemplo, é mais beta, então ela causa mais taquicardia. Então, enfim, mas são drogas que servem para tratar uma... Eu sei a causa, eu sei por que o paciente está hipotenso. Não é uma coisa que eu vou ter que investigar, eu sei, eu provoquei, então eu utilizo uma droga para tentar reverter. E volume, se for o caso, o paciente tiver hipovolêmico. Complicações, tá bom? A complicação da peridural é a punção inadvertida da dura mater, e se você punciona de forma inadvertida a dura mater de um paciente com aquela agulha supercalibrosa, que é 18G, 18 gauge, lembra que a da RAC é 27, a chance do paciente ter uma cefaleia é praticamente de 100%, tá bom? Então, evitar e fazer a técnica certinho. Cefaleia pós-punção dural, tá bom? Essa é uma complicação. Eu acho que a gente vai falar. Eu vou pular para a gente ter um slide só sobre isso. Desculpa, a punção de dura mater na peridural vai causar cefaleia pós-punção dural, tá? A injeção, você pode fazer uma injeção inadvertida subaracnoide. Imagine, você não percebe, é difícil não perceber, porque quando você punciona a dura mater com uma agulha de peridural, o líquor jorra daquela agulha, tá? Você pode injetar o anestésico local no subaracnoide. Aí você me fala assim, mas eu faço isso quando é hack. Só que quando é hack eu faço 4 ml. Aqui eu estou fazendo 20 ml. Então eu posso inadvertidamente fazer uma hack muito alta, podendo levar até o risco de uma hack total. Tá? Isso é difícil acontecer, porque quando você faz a punção e você tira o guiazinho, você tira como é que chama, meu Deus? Sumiu o nome. Você tira, para você encaixar a agulha para injetar o anestésico, você tira sumiu o nomezinho, mas enfim. Na hora que você tira, o líquor jorra, aí você percebe, obviamente, você não vai injetar. Mas vai que acontece, né? Se acontecer é muito grave, porque você injeta uma dose muito alta. Outro risco, vamos voltar naquela figurinha lá atrás. Cadê? Olha o tanto de vaso que a gente tem aí. Eu posso fazer uma punção inadvertida de um vaso, e aí, o que pode acontecer?
Ou na hora de passar o catéter, eu puncionei na técnica certinha e eu passo o catéter por dentro da agulha e esse catéter se aloja dentro de um vaso e eu injeto o anestésico. Eu posso fazer uma injeção intravascular inadvertida, podendo fazer o que a gente discutiu na aula de anestésicos locais, que é a toxicidade dos anestésicos locais, podendo levar a uma crise convulsiva até uma parada cardíaca, tá? Levando o que a gente fala aí da toxicidade sistêmica dos anestésicos. Quais são as complicações aí de raquianestesia principais? Cefaleia pós-punção dural, também, né? O mais raro, a partir do momento que a gente utiliza agulhas mais finas. E se diz, né? Nós temos alguns tipos de agulha, não quis entrar nesse mérito, que eu acho que é muita coisa, mas nós temos agulhas que são cortantes e agulhas que são rombas, né? Diz-se que as agulhas cortantes, elas aumentam o risco de ter cefaleia pós-punção, mas isso é um pouco ainda controverso na literatura, tá? Mas o que é claro para todos nós é que agulhas mais calibrosas e punções múltiplas da dura mater aumentam o risco de cefaleia pós-punção, tá? Se você faz uma punção muito alta, e algumas vezes a gente faz de forma intencional, ali tem medula. Então, você tem um risco. Se você fizer a raquianestesia alta, alguns anestesiologistas do país, muito poucos, se arriscam a fazer anestesias. Peridural é comum fazer, porque a gente não entra na intimidade ali da medula, você não passa a dura mater. Só se for um inadvertido, né, que é raro, quando você tem experiência. Mas a RAC, você, de forma intencional, passa a dura mater. Então, poucos anestesistas do país se utilizam aí da RAC alta, né? Vou fazer punção alta para RAC anestesia, tá bom? Em fazendo, aumenta o risco de ter uma punção aí e uma lesão medular. Sintomas neurológicos transitórios, como eu disse, você pode lesionar um nervo da cauda equina, o paciente ficar com uma paresia não, isso pode ficar também, mas uma parestesia, um formigamento, isso eu já vi, tá? Mas coisas mais graves eu não vi. Porque você fica puncionando e injeta, se eventualmente você injetar alguma substância que não é inadequada, você pode fazer uma inflamação, fazer uma aracnoidite adesiva, né? Isso pode ser uma complicação. Até para drenagem desse líquor. Pode ficar septado o líquor ali. Isso é uma complicação que pode acontecer. A outra que não está descrita aqui, eu não sei se vai falar, não vai. Eu esqueci de colocar, mas eu já citei, é a síndrome da cauda equina, que foi muito associada com anestésicos com uma concentração de glicose muito alta, levando à lesão da cauda equina, levando a uma paraplegia muito rara. Os estudos demonstraram, o estudo europeu demonstrou que era relacionada à lidocaína com uma concentração de glicose muito alta, tá? Que fez a lesão. Isso é o que a gente tem da literatura. Raríssimo. A cefaleia pós-punção dural, que pode ser inadvertida, né, não intencional quando é da punção peridural, pode ser intencional. Ela pode acontecer, ela acontece muito mais raramente hoje em dia, né, por conta da melhoria da técnica e das agulhas mais finas, e o que se acha, principalmente, é que uma hipotensão licórica, o líquor continua vazando daquela região, e nós temos o sistema nervoso central, eu sempre falo, uma caixa hermeticamente fechada, tem 3 componentes, massa encefálica, líquor e sangue. Quando um desses componentes diminui, outro tem que ocupar o espaço. Então, você pode fazer uma tensão ali nos vasos que envolve o sistema nervoso central, levando uma cefaleia importante. É uma cefaleia de forte intensidade, geralmente occipital, retroocular ou frontal, que geralmente associada por tração aí da dura mater e dos nervos, tá bom? O paciente pode ter até estrabismo convergente, quando tem tração do nervo abducente, zumbido, surdez, quando tem tração do oitavo par craniano,
por causa dessa hipotensão licórica. O mais comum é a cefaleia de importante intensidade, que tem uma característica, ela é uma cefaleia postural, tá? Se o paciente deita, se ele fica em decúbito dorsal horizontal, ele tem melhora sintomática. Quando ele se levanta, ele tem piora da dor. Isso aprendam para a vida. Se o paciente chegar com uma cefaleia pós-cirúrgica, né, depois de uma cirurgia, se ele tiver com uma dor de cabeça que não melhora ao decúbito dorsal horizontal, muito provavelmente não é uma cefaleia pós-RAC, que a gente chama no popular, tá bom? Não é uma cefaleia pós-punção dural. Os fatores preditivos aí, tá? Sexo feminino, idade inferior a 40 anos. Na gestante tem muito mais casos, punções múltiplas e agulhas calibrosas. São os fatores mais importantes que a gente tem aí para cefaleia pós-punção. Tratamento: repouso, analgésicos, cafeína, vasoconstrição, alguma coisa desse tipo. O tratamento, hoje nós temos um outro tratamento, eu vou deixar até para o Ulisses depois fazer esse comentário desse tratamento, ele já fez mais, eu fiz uma vez, eu acho, ele já fez várias vezes, tá bom? O tratamento convencional, primeiro você tenta o tratamento clínico, teoricamente 24 horas, com repouso analgésico. Se o paciente não melhora e a cefaleia foi insuportável, a gente faz o tampão sanguíneo peridural. Você faz uma peridural, na técnica lá que a gente explicou, coleta uma quantidade de sangue, aí, dependendo da altura do paciente, de 10 a 15 ml aí de sangue, e injeta no espaço peridural. Você faz a oclusão daquele orifício que está saindo líquido, e o paciente tem melhora instantânea, praticamente, tá bom? É isso. E nós temos o bloqueio esfenopalatino, que eu vou pedir para o Ulisses falar para nós, acho que eu coloquei na nossa aula aqui. Pessoal, foi uma aula ali para a gente ter uma ideia geral. Vou responder algumas perguntas aqui. Ulisses, se você puder falar para nós aí da sua experiência com bloqueio esfenopalatino, como é que ele procede, etc., eu gostaria que você falasse, que você tem mais experiência que eu. Você já fez mais vezes. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar primeiramente o Carlos pela aula. Foi uma aula muito boa, acho que foi bem didático, né? Uma aula que muitas vezes está fora da realidade, a maioria dos acadêmicos ainda nessa fase, então precisa ser uma aula tranquila, uma aula didática, bem dividida como foi, tá? Em relação, eu gostaria só de fazer um comentário em relação à cefaleia pós-RAC. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar gravado no profissional que está saindo hoje, que está terminando a sua graduação e que daqui a pouco está no mercado. Existe muita lenda em relação à cefaleia pós-RAC, né? Então, uma lenda que é muito comum é assim: o paciente não pode usar travesseiro, o paciente não pode sentar e não pode levantar após ter feito uma RAC. Então, antigamente, o pessoal deixava o paciente aí 24, 12 horas deitado, dorsal, achando que isso fazia a prevenção da cefaleia pós-RAC. E a gente já tem trabalhos há mais de 35 anos provando que o decúbito dorsal, ele não impede, ele não é profilático no tratamento da cefaleia pós-RAC. O que acontece? Como a manifestação, sim, ocorre da cefaleia quando o paciente assume o decúbito dorsal, quando ele senta, quando ele fica em pé, então criou essa confusão. Então é muito comum você encontrar profissionais da área, até hoje falando isso para os pacientes. E isso é ruim, por quê? Porque é desconfortável o paciente ficar 12, 24 horas deitado, entendeu? Você precisa que esse paciente se movimente logo, assim que se desfaça o bloqueio motor, para o intestino trabalhar melhor, para evitar a trombose. Então, vamos tirar esse conceito de que o paciente, depois que faz uma RAC, ele tem que ficar de cabeça baixa, porque senão ele vai ter cefaleia, tá bom? O tratamento padrão da cefaleia pós-RAC, como o Carlos disse, ele continua sendo tampão sanguíneo peridural, como ele bem explicou. O bloqueio do nervo esfenopalatino, o nervo esfenopalatino, ele é um gânglio parasimpático, que tem inervação. A gente consegue localizar ele no final se você colocar um cotonete comprido
na sua narina, na posição, introduzir ela até você sentir uma resistência no final, lá no final dessa onde você introduziu o cotonete, você vai encontrar o bloqueio, o gânglio esfenopalatino. Ele é uma aferência, um nervo sensitivo, que tem aferência parasimpática, e o pessoal conseguiu observar que ele podia estar envolvido na gênese, ou pelo menos na transmissão dolorosa da cefaleia pós-hack. Então, o que o pessoal começou a fazer? Começou a bloquear esse nervo. Isso diminuía aquela vasodilatação cerebral, que não é a única coisa que explica a cefaleia pós-hack, mas também é uma coisa que participa na gênese da cefaleia pós-hack, e conseguiu obter bons resultados com isso. Qual que é a vantagem dele? Os riscos, que são muito menores, né? Praticamente isento de risco, se for feito de forma adequada. Diferente do tampão, que existe uma série de riscos. Você pode fazer uma nova punção inadvertida, você pode ter hematoma local, você pode ter hematoma espinhal. Então, hoje começou-se a praticar com mais frequência o bloqueio do esfenopalatino. Então, a gente bloqueia. Geralmente, como que a gente faz? Você embebe um algodão comprido, geralmente aquele algodão de suave, que é um cotonete maior que esse cotonete convencional que a gente tem, com ropivacaína ou lidocaína. Eu, preferencialmente, agora tenho feito mais com ropivacaína, porque a duração é maior. E a gente introduz na narina do paciente até o final, até ele sentir uma resistência. E deixa lá por em torno de 15 minutos de cada narina. Os resultados realmente são bons. A grande maioria dos pacientes, a dor desaparece ou fica muito, muito pequena. A única questão é que algumas vezes você tem recorrência, o que é uma coisa que não é muito comum no tampão convencional que a gente fazia, o tampão sanguíneo blood patch, tá? Então, o que eu habitualmente eu tenho feito? O tratamento clínico, ele tem que ser feito, só que ele demora um pouco para fazer resultado, e isso incomoda o paciente. Então, praticamente hoje, todo paciente que eu atendo com cefaleia pós-hack, eu antes de fazer o tampão sanguíneo peridural, eu explico para o paciente o mecanismo, a gênese e as opções terapêuticas, e habitualmente eu tenho começado com o bloqueio do gânglio esfenopalatino. A grande maioria resolve, alguns casos eles recidivam 24, 48 horas depois, e você pode fazer novamente outras vezes esse bloqueio, entendeu? Ou, num caso mais incapacitante, aí eu opto realmente pelo tampão sanguíneo peridural. Uma coisa que é bem interessante, né, em relação a isso, é que o tempo de uma cefaleia pós-hack, óbvio, medicina a gente não é uma ciência exata, pessoal, mas no máximo 7 dias. Tem um caso, a gente já viu, né, Ulisses, nesse tempo aí, casos mais duradouros, mas normalmente em uma semana se resolve. Então, se o paciente, mesmo que o paciente tiver, eu acho a indicação de bloqueio esfenopalatino muito boa, porque você com certeza diminui o risco aí, e se você precisar repetir, a tendência é que você repita mais uma vez, aí passa o tempo mesmo e se resolva de forma espontânea. E pensando que se você não fizesse nada, o paciente normalmente, no máximo 7 dias, teria a melhora espontânea do quadro. Ninguém morre de cefaleia pós-hack, né? Não é uma doença grave. E a gente faz o tratamento realmente pensando na incapacidade, se o paciente está tendo uma incapacidade muito importante. Obrigado, professores. Até a próxima semana, né? 2 semanas, na verdade. Muito obrigado pela aula. Excelente. Muito obrigado. Pessoal, obrigado também pela participação, tá? Um abraço, parabéns, Carlos, novamente. Boa noite.